Esse texto é muito lindo, fala de novidade. Comeram da novidade, andar em novidade. Deus tem coisas novas para nós. Diga, Deus tem coisas novas para nós. Diga para alguém perto de você, novidade. Todos os dias. Deus tem boas novas para nós, e este é o tempo de andarmos em novidade de vida. Nossa vida é marcada por um encontro com Deus em tempos, estações e fases que passamos na vida. Diga glória a Deus. Tempos, estações e fases. Aí eu separei aqui as 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. As 4 fases do ano. Tempos, fases da vida. E assim, o tempo da primavera é tempo de flores, de perfume, né? É um tempo de colorido, é lindo a primavera. O inverno já é frio. Já é um tempo sem flores. O outono é um tempo que está anunciando que virá o frio. O verão é aquele tempo gostoso, quente, tempo de ir para a praia, tempo de se refrescar, maravilhoso. E como nós aprendemos, se a gente aplicar isso hoje, essas figuras à nossa vida, né? Andar na primavera da vida, onde tudo coopera para que seja flores, seja gostoso, colorido para nós, nossa vida, tudo dando certo na nossa vida, e tudo que a gente faz prospera, tudo que a gente pensa ali, ora e Deus concede ali. Como é bom a gente estar vivendo essa estação, onde você ora agora, Deus responde de manhã. Isaías 65, 24, fala que antes de clamar, Deus responde, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você pensa, né, como diz a palavra no livro de Isaías, antes que a palavra te venha à boca, eu já conheço, Deus já sabe. Então a gente pensa em falar com Deus sobre alguma coisa, já acontece, você fala, nossa, mas está acontecendo tudo rápido na minha vida, coisa linda. Mas tem aquele tempo de frio, de distanciamento, que você fala, parece que Deus não está me ouvindo não. Eu devo ter pisado na bola feia, alguma coisa eu fiz de errado, deixei de ler, deixei de jejuar, deixei de orar, e fica tudo muito embaçado nessa estação, muito solitário, muitas das vezes, né? A gente, muito só, frio. E como eu aprendo com esses tempos maravilhosos? Às vezes a gente está no inverno e gostaria que fosse primavera, mas o tempo do inverno, 3 meses terá que passar para depois chegar uma nova estação. Então não adianta no inverno querer um tempo de primavera, porque realmente, né? Mas o sentido disso é que em todas essas estações nós temos que nos encontrar com Deus. Diga glória a Deus. E aqui nesse texto fala que chegou o tempo do povo cruzar o Jordão. Chegou o tempo do povo tomar posse da terra prometida. Chegou o tempo do povo deixar o deserto da vida. Deixar o deserto. 40 anos eles andaram, eram crianças esses meninos aqui, quando eles começaram a caminhar pelo deserto. Seus pais já tinham idade acima de 40 anos, morreram todos andando pelo deserto. Seus avós morreram, todos. Quem tinha de 40 anos para cima, quando eles desobedeceram, morreram no deserto. Isso aqui eram todas crianças que passaram essa fase da vida no deserto, aprendendo a desfrutar do favor de Deus,
A Bíblia diz que a sandália no pé não envelheceu, cresceu no pé deles. A roupa não ficou velha, cresceu no corpo deles. Deus proveu maná há 40 anos. Por um lado, você analisa que Deus é tão misericordioso que não deixou nada faltar para o povo no deserto da vida deles. Desfrutar ainda desse alimento e do suprimento e das suas necessidades, né? Deus sustentou, mas era no deserto. Havia ali uma expectativa de que o tempo da novidade chegasse. Eles aguardavam esse tempo. Eles aguardavam o dia da mudança. E chegou, está aqui, relatado aqui. E vamos aprender o que acontece para que eles comecem a viver essa novidade. Primeira coisa, Josué teve que circuncidar o povo, circuncidar. Trazendo para os nossos dias atuais, é batizar o povo não era batizado. Só que naquela ocasião, a circuncidação era diferente, ela era algo muito mais dolorido, porque tinha que pegar o órgão, né, do homem e cortar a pelezinha, e tirava aquilo na faca de pedra ali. Eles passavam mal, ficavam 3 dias isolados. Os homens todos tinham que circuncidar, eram todos circuncidados. Era como essa cirurgia de fimose, né, Vils? Só que naquela época não tinha anestesia, né? Não tinha essas faquinhas, o negócio era um pouco mais bruto, era um pouco mais dolorido. Os camaradas sofriam com aquilo, sofria. Aquela dor marcava a circuncidação, o batismo, o meu povo separado, naquela ocasião. Então Josué teve que trazer o povo e dizer: olha, vocês agora vão entrar, mas vocês ainda não estão preparados para a novidade, porque vocês ainda não se batizaram, vocês ainda não fazem parte desse projeto, nós precisamos circuncidar vocês. E eles foram circuncidados, 3 dias ficaram lá. Depois disso marcou-se a Páscoa, está escrito no texto, no 14º dia do mês de janeiro. Então veja que chegou tudo certo na hora certa, no 14º dia do mês de janeiro, eles ceiaram a Páscoa. Para quem conhece, a Páscoa marcou a libertação do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles comeram a Páscoa, o cordeiro. E aqui agora uma nova Páscoa, uma nova libertação. Estamos sendo libertos do Egito agora e vamos viver novidade de vida. Então, tudo isso nós podemos ver no texto que marcaram o início da novidade. Primeiro o batismo, depois a circuncidação, depois a Páscoa, a Santa Ceia, e aí a Bíblia diz que aquele tempo de deserto, de suprimento cessa, e eles começam a viver as promessas, a novidade de Deus para a sua vida, cada dia, novidade, começam a viver aquilo, dia após dia, começam a experimentar essa palavra revelada de Deus. Mas, veja que nós precisamos primeiro trazer isso para os nossos dias atuais e entender isso, como é isso na nossa vida hoje, viver essa vida de novidade, viver essas promessas de Deus nos nossos dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora. Primeira coisa que eu aprendo no texto é o sacrifício, é a dor, é o gemido, né? Naquela ocasião a circuncisão trouxe dor, trouxe gemido. Não é fácil você abrir mão, há um sacrifício aí quando você tem que se despir do velho homem, né? Quando você tem que ir para o batismo nas águas, fazer uma aliança com Deus, né?
você ter que deixar aquela vida, há um sacrifício, há um gemido aí. Às vezes as pessoas querem vir para Jesus, mas não querem abrir mão das coisas, não quer gemer, né? Não quer sentir dor, né? E não é assim. Nós aprendemos no texto que tem o sofrimento, tem a dor, tem a rejeição, tem a fase de andar em obediência e submissão, entrar na linha, andar no eixo, andar no trilho, não é? Dizer não para mim mesmo. Isso nos custa muito. Às vezes você quer muito fazer uma coisa e Deus fala: não, você não vai fazer. Mas Deus, isso é tudo que eu queria fazer. Aí Deus fala: não, mas você não vai fazer. Quero que você faça outra coisa. E ali você tem que abrir mão daquilo que você talvez achasse que era bom para você, e viver a vontade do Pai. Traz dor para você, traz gemido. Eu falo isso com propriedade. Quando eu saí dos Estados Unidos, eu deixei tudo que eu construí lá em 2 malas que desapareceram, minhas malas. Tinha coisas caras, tinha ouro, deixei nas malas, porque para a África eu não podia levar aquelas malas, então deixei. E fiquei sem, nunca mais voltei, já faz 13 anos que eu estou aqui, então não voltei até então, e se voltar não vou achar. Quando eu estava na África eu não queria voltar para o Brasil, Deus falou: você vai para o Brasil. Eu falei: não, então deixa eu ficar aqui. Ele falou: não, seu tempo aqui agora, nesse momento, ele vai dar uma parada. Você vai para o Brasil. Eu falei: não, então deixa eu voltar para a América. Não, você vai para o Brasil. Voltei para o Brasil. E tenho vivido assim, mediante essa vontade de Deus. Dizer para você que é fácil? Não, não é não. Lá atrás foi prova, foi gemido, mas marcando a minha nova vida em Cristo Jesus. Não é mais a minha vontade. Paulo fala: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse sacrifício gerou algo na minha vida, gerou ali na frente uma alegria. João capítulo 3, versículo 5, Jesus diz para Nicodemos assim: na verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Eu estou com 48 anos. Nascer de novo. Não tem. Nicodemos falou: eu já sou velho. Talvez Jesus era mais jovem do que Nicodemos. Ele fala: Jesus, o senhor é tão novo, eu estou tão velho já. Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Nascer de novo, já sendo velho. Abrir mão da sua convicção, do seu conhecimento, da sua experiência de vida, todos esses anos, isso não serve para nada, vou ter que nascer de novo, começar do zero. Isso é um sacrifício, irmão. Isso é um sacrifício, isso não serve para nada. Sua experiência de vida, tem pessoas que se orgulham da experiência de vida. Porque eu tenho experiência de vida, eu sou um homem vivido. Em Cristo não serve para nada. Nada, você tem que abrir mão disso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer dar experiência de vida para os outros, e a nossa experiência de vida nos levou para o fundo do poço. Agora, em Cristo eu não tenho experiência de vida, eu tenho testemunho de Jesus Cristo na minha vida, amém? E é esse testemunho que muda e transforma as vidas. Então em Cristo eu não falo mais de experiência de vida, eu falo de testemunho cristão. Testemunho cristão é a única coisa que pode mudar e transformar a vida de pessoas. Já viu que ditado fala: conselho se fosse bom era vendido, não era dado? Se você for dar conselho fora de Cristo, ele não serve.
porque ninguém vai ouvir o seu conselho, mas quando você está em Cristo, você dá um conselho com base na palavra de Deus, é a revelação de Deus para a vida da pessoa, ela vai prosperar. Isso, irmão, pode buscar os seus pais antigos, pode buscar os seus amigos mais velhos, peça a eles conselho de experiência de vida que eles vão te dar. Sem Jesus não é nada, mas em Cristo Jesus, essa experiência passa a ser um testemunho de vida cristã e é poderoso para transformar a vida. Diga glória a Deus. A novidade traz desafio. Desafio. Olha aqui, aqueles meninos que estavam naquele momento tomando posse de entrar na terra prometida, tinham acostumado a experimentar um milagre, do pão descendo, das maravilhas de Deus, só que agora, eles teriam que abrir mão daquilo para viver uma novidade de vida. Muitas pessoas querem viver nessa área cinzenta, dessa dependência do maná, para o resto das suas vidas, e não podem experimentar o que de novo Deus tem para as suas vidas. Irmãos, lembra que eu iniciei falando que tudo é marcado por um tempo, mas chega um momento que nós temos que mudar, porque senão nós vamos ficar desatualizados e não vamos viver em novidade. Nós não vamos viver em novidade. Eu estou com 48 anos, se eu fosse criar os meus filhos como meus pais me criaram, eu ia ter um sério problema futuro. Com certeza eu ia ter um sério problema. Não sei se você já viu isso, pais que querem criar os seus filhos como os pais deles criaram eles. E os meus pais foram muito duros. Meus pais foram muito duros. Na época eles não tinham instrução da Bíblia, não tinha palavra revelada. A vara na mão da minha mãe, ela comia, do vergão levantar, não tinha só a disciplinazinha para endireitar, não. Tinha que ver o vergão levantar e o sangue brotar. A varinha balançava. Não tinha conversa, tinha vara. Não tinha conversa, tinha chinelo. Eu estava lá na obra essa semana, eu presenciei algumas coisas que eu aprendo muito. Duas coisas: briga de criança e briga de mãe com filho. E se eu tivesse lá na sexta-feira, eu tinha presenciado briga de dois adultos. Diz que choveu pedra lá, eles jogam pedra uns nos outros. A briga das crianças. O que eu presenciei? A briga das crianças, eu estava lá. Elas brincando lá no terreno, montando o castelinho delas, brincando no barro. Os bonequinhos eram uns pedacinhos de pau, as garrafas de coca, umas tampinhas. Elas inventam lá. E tinha umas 6 meninas de 7, 8 anos brincando. De repente uma passou a unha no olho da outra, não sei se por querer, eu não sei, só sei que foi um chororô e tal, e foi um pé de guerra, uma gritaria, e aí elas saíram do terreno gritando uma com a outra e foram lá para o asfalto. De repente vem mãe, vem vó, vem irmão, brotando de tudo quanto é lado da rua. E o que eu achei mais interessante, a forma que eles educam e disciplinam os filhos deles. Impressionante aquilo. Os irmãos mais velhos chegam no chute, mandando chute nas menininhas desse tamanho, toma chute, e vai daqui, aí virou aquele berreiro todo. As mães chegam com tapa na cara. Pá, a menina já vai saindo, ela cata no cabelo da menina, antes da menina traz ela de volta aqui, dá outro. Pá! A avó que vem descendo, já passa, arranca um galho de uma árvore de 1,5 metros, e já vem dando lambada. Eu falei, meu Deus, que é isso aqui, gente? Isso aqui tinha que ser filmado e virar filme, um negócio desse aqui. Que coisa, e aqui eles vão crescendo naquilo lá, no meio daquela coisa.
Com certeza você ia escandalizar. A mãe brigou com o filho lá, o filho fez não sei o que, eu estou vendo lá, de repente, de uma barraca, voou um travesseiro lá no meio da rua, e uma gritaria começou, e grito de menino chorando, e travesseiro voando, voou coberta no meio da rua, voou fronha, aí veio a segunda etapa, panelas voadoras, aquelas panelas que brilham, que, né, eu não sei se você já viu e tal, começou a voar panela, e eu só vendo aquilo lá, falei, meu Deus, falei, se vier um carro, massa isso, passa por cima na rua ficou entulhada de coisa da barraca, tudo na rua, e aí eu tenho amizade com a irmã da esquina, falei, tá tudo bem lá? O neto está dando trabalho, eu falei, olha o jeito que a mãe disciplina um menino de 10 anos, joga tudo, e sexta foi entre eles, quer dizer, tudo primo primeiro, segundo, terceiro, quarto, e vai virando aquela primaiada, e chuva de pedras, diz que foi uma chuvarada de pedra lá, que os pedreiros teve que esconder atrás do muro, para não tomar pedrada, porque, estou te falando que, se a gente fosse, né, fazer isso nesses dias atuais, com certeza, né, não daria certo. A novidade traz desafio, o maná cessou, o povo andou no deserto experimentando aquilo que descia do céu, mas era um tempo de deserto. Salmo 35, versículo 27, fala assim, cantem e alegrem, Salmo 35, 27, Salmo 35, 27, diz o seguinte, vamos lá, se você tem sua Bíblia, acompanha aí, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, diga glória a Deus. Deus ama a prosperidade, Deus quer que o seu povo seja próspero, Deus quer que o seu povo se alegre com a justiça dele na vida das pessoas, Deus quer ver o povo enriquecer, crescer, avançar, Deus não gerou um povo para ser escravo a vida toda, não é isso que nós podemos aprender aqui. Por quê, irmãos? Porque se isso fosse verdade, o maná não tinha parado de descer do céu, e eles estariam comendo do maná até hoje. Mas veja que quando eles se batizam e ceiam a Páscoa, começam um novo ciclo, o ciclo de experimentar a novidade de Deus. Hoje nos nossos dias, muitas pessoas não dão ênfase a uma vida de santidade, não se guardam dessas coisas mundanas. Nós lemos aqui domingo passado, continua andando na concupiscência da carne, na soberba da vida, 1 João, continua se misturando com essas coisas. Olha, irmãos, Davi fala, atentarei sabiamente o caminho da perfeição, quando é que virá o Senhor ter comigo na minha casa? Ele andava buscando o que, irmãos? Trazer a presença de Deus, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Qual é o caminhar que agrada a Deus? Quais as atitudes que agradam a Deus? O que eu preciso fazer para que a presença de Deus seja abundante na minha vida? Uma vida de santidade, andar em santidade, na presença do Senhor, participar da ceia. É claro que aqui na igreja nós temos a Santa Ceia de comunhão, uma vez por mês. Irmãos, muitas pessoas não fazem questão da ceia do Senhor, da Páscoa.
do partir do pão, acham insignificante. Muitas pessoas não se sentem no dia da ceia, não se sentem dignas, não se sentem dignas da ceia. Eu não estou falando se sentir digna por causa de justiça própria, porque nós somos indignos da ceia mesmo, porque somos pecadores, nós somos indignos. Mas eu estou falando, não se sentem dignas porque sabe que está pecando, sabe que não está pisando na bola, sabe que está fazendo coisa consciente que desagrada a Deus. Aí no dia da ceia não tem coragem de tomar a ceia, porque pesa no coração. Examine-se o homem a si, depois coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, eu tenho que me examinar. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que isso aqui tudo foi marcado por esses pontos. Para que eles entrassem na novidade, eles tiveram que passar por essa situação. Então, a novidade traz desafio. Tem que andar em perfeição. Tem que andar nesse caminho, como Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, Abraão com 99 anos é pai de um filho. Por que não foi com 75, com 80, com 85, com 90, mas com 99 anos, 24 anos depois? Por que demorou tanto? Porque não estava andando em perfeição com Deus. Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então, esse tempo de novidade é marcado por essa comunhão, por essa santidade, por essa vida com Deus, diária. Não é só vir na igreja no domingo, ou no Tadel, mas uma vida diária de comunhão, de presença, de se policiar os olhos, de policiar os ouvidos, de policiar a boca. O que seus olhos estão vendo? O que seus ouvidos estão ouvindo? O que sua boca está falando? Isso é muito sério, porque, irmãos, tem pessoas que, infelizmente, são uma vergonha para entregar o convite das boas novas, porque não atenta no caminho da perfeição. Então, a santidade traz novidade. A santidade, essa vida com Deus, traz experiências profundas, que nós precisamos viver diariamente. Eu falei para você, que todas estas fases, tempos, estações, marcadas por um encontro com Deus. Nós precisamos disso, é uma questão de necessidade. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de um respaldo bíblico, nós precisamos de um respaldo de oração, de um profeta, nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos. Olha que interessante, deixa eu contar isso para você. Nós fomos começar lá no terreno, e naquele calor das emoções, eu iniciei a perfuração dos buracos para a construção do muro. Deram tudo errado, foram 30 metros de buraco, tudo errado, furamos esgoto, teve que parar a obra. Deus falou para mim assim: você não orou aqui no terreno com a igreja? Falei: mas eu orei aqui, eu liguei para o pastor, nós andamos aqui, ele orou e tal, eu falei com eles aqui. Não, mas você tem que trazer a igreja, fazer uma vigília, faz uma ceia, faz ato profético nesse terreno para dar a vitória. E nós pedimos perdão, revemos tudo, convidei as pessoas: olha, eu vou fazer oração lá no terreno, quem quiser ir, para estar lá, a gente vai estar orando. E aí foi, e aí Deus falou: olha, ceia com o povo lá no terreno, marcando o início da tomada, da novidade. Lá na hora Deus nos deu direção de fincar 7 estacas no terreno. Tudo isso nos trouxe novidade, nos trouxe livramento, porque a mão de Deus tem estado sobre nós naquele lugar, amém? A santidade traz novidade aqui, ó, Josué capítulo 5, versículo 13.
Depois que isso tudo aconteceu, olha o que acontece aqui. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Diga glória a Deus. Marcado por um encontro, ou seja, Josué tinha um desafio agora, de entrar na terra, desapossar o povo, estabelecer a terra prometida para o povo. Mas olha, o anjo apareceu para ele, para ir à frente dele na batalha. Diga glória a Deus. Muitas das vezes, nós não temos o anjo do Senhor para nos dar a vitória. Nós estamos indo com a nossa força física. Preste atenção, irmãos, isso aqui é revelação, é só para quem tem ouvido. Toda vez que Abraão mudava de cidade em cidade, primeira coisa que ele fazia, levantava um altar e entregava um sacrifício. Em outras palavras, ele ia na igreja, cultuar o Senhor e levava uma oferta para Deus. Todo o texto de Abraão, Deus levou Abraão como um peregrino na terra. O Abraão foi o cara que mais andou na terra. Abraão, foi ele. Ele foi o cara que mais andou. Deus chamou ele para andar. Abraão, sai andando, porque aonde você pisar eu vou dar para a sua descendência. Então Abraão, ele não ficava lá corujando, esperando, não, ele andava, o camarada andou. Deus falava: levanta os olhos, anda pela terra, por onde você andar. O território foi demarcado pelo tanto que Abraão andou. Deus deu, tudo que ele pisou na terra, Deus deu para ele. Mas ele tinha um entendimento espiritual. Mudava de cidade, levantava um altar e cultuava, entregava a oferta dele. Deus abria a porta, selava a aliança e Abraão prosperava e ia embora. Chegava lá, essa terra também, levantava um altar, entregava a oferta, o sacrifício e assim Deus foi estabelecendo Abraão na terra. Era uma aliança que Deus tinha com Abraão na ocasião. Deus tem uma aliança conosco, quem crê diga amém. A aliança foi feita por meio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado, Ele fez uma aliança conosco. Agora, diferente de uma aliança de ouro, aliança de sangue eterna, uma aliança que não pode se desfazer por causa do tempo, não pode se corromper. O sangue de Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou. Então essa aliança foi feita conosco. Nós hoje somos herdeiros de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé, e co-herdeiros com Jesus Cristo das ricas promessas. Ou seja, Deus está nos levando para um lugar melhor. Quem crê diga amém. E essas figuras têm se cumprido na nossa vida, mas muitas pessoas não levam isso aqui a sério. O batismo é só ir lá na piscina, entrar e sair e viver a vida normal. Eu continuo bebendo, eu continuo forrosando, eu continuo fumando, eu continuo adulterando, prostituindo, eu continuo fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz. Tem pessoas que não entendem isso. A Santa Ceia, a comunhão com o corpo, é você viver uma vida coerente com a palavra de Deus, santificando a sua vida, se preparando para a comunhão, dizendo: oh meu Deus, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero fazer parte da boda do Cordeiro, eu quero estar preparado, santificando a minha vida. Isso é andar em novidade, vivendo as promessas. Olha o que Jesus diz no livro de Mateus 28, versículo 20.
Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga amém. Primeira coisa, ensina eles a guardar, e eu estarei convosco. Para que Deus esteja conosco, como muitas pessoas imaginam, Deus está comigo e não está, nós precisamos estar aprendendo a palavra da boa nova, o Evangelho. Nós precisamos estar conhecendo essas promessas de Deus, porque Hebreus 13, versículo 5, Paulo está dizendo: sejam as vossas vidas sem avareza, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. O que ele está dizendo aqui? Para de ficar iludido, correndo atrás do vento. Ele prometeu estar conosco todos os dias, isso deve ser suficiente. Isso precisa ser suficiente, porque é através da presença dEle que nós vivemos em novidade de vida. Diga glória a Deus. Então é promessa dEle estar conosco, mas veja, Ele diz: seja a vossa vida sem avareza, guarda da avareza, porque a partir do momento que nós começamos a idolatrar algumas coisas, tiramos o lugar excelente, o primeiro lugar de Deus da nossa vida, e colocamos objetos, e tem gente que coloca até pessoas em primeiro lugar do que Deus. Eu já vi homem que endeusa sua mulher, mulher que fica endeusando o homem, e o Deus é em último lugar na sua vida. Isso é muito sério. Aqui, irmãos, Deus está nos dando hoje uma direção de novidade, mas para que a gente viva essa novidade, nós precisamos cumprir algumas coisas que são importantes para uma vida coerente com a palavra de Deus. Primeiro, sacrifício. Sem santidade ninguém verá a Deus, tem que morrer mesmo. A morte vai gerar uma nova vida. Os desafios que nós teremos no mundo, teremos aflição, mas tem de bom ânimo. Todos nós temos que viver esses desafios, ninguém pode fugir disso, porque senão nós seríamos pessoas mimadas, manipuladores, manipulando Deus em nosso favor. Amém? E andar em santidade, para trazer essa novidade de vida. Vamos ficar de pé, eu vou encerrar aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos, meditasse sobre a sua vida. Você tem vivido novidade de vida? Você tem andado em vitória? Você tem andado em sucesso? Você está vendo essas promessas de Deus cumprir na sua vida? Você pode dizer: olha, eu oro e Deus responde imediatamente. Será que Deus já não está te mostrando que você está indo para o caminho errado? Será que Deus não está te mostrando que você não está andando em novidade? Começa a avaliar a sua vida. Tem sido uma vida de agradar a Deus? Você tem vivido a sua vida para agradar a Deus, ou você tem vivido a sua vida para agradar o homem? Ou você tem vivido a sua vida para agradar os seus prazeres, a sua vontade própria? A Bíblia diz em Gálatas que de Deus ninguém zombe, ninguém escarnece, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Talvez você está enganando você mesmo, porque Deus ninguém engana. Talvez você diz: ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo. E eu queria orar pela sua vida. Talvez hoje você precisa arrepender. Talvez você precisa fazer como Josué fez com o povo, circuncidar o seu coração, não a carne, mas circuncidar o seu coração, ou seja, entregar o seu coração para Jesus, de fato. Entregar o seu coração para Jesus. Talvez Deus está chamando você para entregar o seu coração para Jesus, sua vida.
Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Eu queria te convidar a vir aqui na frente, para que a gente pudesse orar, para que Jesus pudesse entrar no seu coração e fazer de você uma novidade de vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Esse é o dia, esse é o momento. Talvez você está me assistindo em casa e quer hoje dar um passo de fé, entregar sua vida para Jesus. Você pode pôr a mão no seu coração. Você não está presente aqui, não tem como vir aqui na frente, mas você pode pôr a mão no seu coração agora e nós podemos orar juntos. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Talvez tenha alguém desviado dos caminhos do Senhor, se desviou do propósito, pisou na bola com o Senhor, e hoje quer voltar para os caminhos do Senhor. Esse é o momento, essa é a hora sobremodo oportuna de reconciliar com Deus, por meio de Jesus Cristo. Queria que você viesse aqui na frente. Talvez você que está em casa nos assistindo, quer fazer essa oração de reconciliação. Coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar juntos nesta manhã. Pai, eu quero colocar diante do Senhor hoje, essas pessoas que estão entregando a vida, ou reconciliando com o Senhor nessa manhã. Quero colocar diante do Senhor essa causa, talvez tenha vivido dias de escravidão, talvez ela tenha vivido dias de migalhas. Meu Deus, muda a sorte dessa pessoa agora, muda a história dela, muda o interior dela, no nome de Jesus Cristo. Talvez ela precise de um milagre interior hoje, é tudo que ela está dizendo. Eu preciso só de um milagre. Talvez esse é o seu passo primordial, você dizer, eu preciso de um milagre. E você pode convidar Jesus para entrar no seu coração, e Ele vai entrar e vai mudar o seu ser interior, e vai fazer você uma nova criatura, e vai fazer você andar em novidade de vida nessa terra. Você vai esquecer o passado, você vai esquecer o velho, e a partir de hoje você vai andar em novidade, vai viver com muita fé, amor e alegria, para a glória do nome do Senhor. Deus, sela essa palavra no coração, revestindo esses irmãos de poder e de autoridade, no nome do Senhor Jesus. Agora levante as suas mãos para o céu e diga, Senhor meu Deus, eu quero nesta manhã, diga, eu quero nesta manhã, tomar posse de todas estas promessas, 8.000 promessas, para a minha vida. Diga, eu seguro essa chave na minha mão, e essa chave abre a porta da minha vitória. Diga, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus, graças a Jesus. Deus abençoe você. Toma aí o seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de vocês terem vindo aqui nessa